Olha quem voltou pro bate-papo de domingo. Não sei com que frequência, mas tô, tipo, empenhada a vir aqui bater um papo com vocês pra gente falar um pouquinho sobre maternidade, voltando com os quadros de maternidade. Nem dei oi, né? Oi, minhas bonitas, tudo certo com vocês? Eu fico bem feliz quando vocês me escrevem dizendo que estão com saudade dos vídeos de domingo. A minha rotina deu uma engessada forte, assim, nos últimos meses e eu não consegui mais produzir os conteúdos de domingo. Que antigamente, pra quem acompanhava aqui a hashtag maternidade real, era meio que gravado em tempo real, por isso que os vídeos nunca tiveram roteiro nem edição. Eu ligava a câmera no domingo pela manhã, gravava, fazia ali uma ediçãozinha, só o recorte, botava no formato de YouTube e subia o vídeo. Mas conforme o Heitor foi crescendo, gente, foi ficando mais difícil de fazer isso, até que esfriou total, né? Mas agora eu tô de volta. Pelo menos 2 vezes por mês a gente vai vir aqui bater papo. O ideal é que seja todos os domingos, mas eu vou tentar vir pelo menos 2 vezes por mês, tá? Se tu chegou nesse vídeo meio que de paraquedas, meu nome é Luciane, aqui nesse canal a gente fala sobre tudo que abrange o universo feminino, tem maquiagem, tem truque, tem tutorial, tem dica, tem resenha, tem produto, tem maternidade também e tem tantas outras coisas abertas aqui pra gente conversar, né? Eu sou mãe do Heitor, hoje o Heitor tem 1 ano e quase 4 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, quase 4 meses, tá louca. Depois de 1 ano a gente fica meio atrapalhado nas contas, né? E quem me acompanha, quem acompanhou aqui a hashtag maternidade real, quem tá mais presente lá no Instagram, que é o @luferraz, nos stories onde o Heitor aparece mais, me pergunta muito se o Heitor ainda mama no peito, eu que defendi tanto a amamentação, a gente falou tanto sobre isso aqui no canal, enfim. A resposta é não! O Heitor não mama mais no peito desde os 11 meses e meio, quase fechando 1 ano. Vou contar o que aconteceu com o desmame do Heitor, por que houve esse desmame. Não foi totalmente voluntário. Vou contar tudo pra vocês, mas primeiro eu vou começar falando como entrou a mamadeira na nossa vida. Bom, vamos lá. O Heitor usa a chupeta desde os seus 40 dias de vida, mais ou menos. Antes eu não insistia na chupeta porque eu tinha muito receio com a confusão de bicos, né? Que apavora tanto as mães que são a favor e defendem a amamentação. Quando a amamentação estava bem estipulada, o Heitor sempre mamou muito bem, nós não tivemos grandes questões na amamentação, eu não tive fissura, eu não tive mastite, o Heitor meio que nasceu sabendo mamar, na primeira pega dele ele já pegou direitinho no hospital, depois eu tive a ajuda da Jana, que vocês conheceram também, porque a rotina de amamentação estava muito intensa, o Heitor mamava de hora em hora, eu tava ficando muito cansada, enfim, né? Então quando eu tive certeza que a amamentação estava bem estabelecida, eu ofereci a chupeta pro Heitor. Por que eu ofereci a chupeta pro Heitor, né? Eu falei que a gente ia falar de mamadeira, comecei falando de chupeta. Eu ofereci a chupeta pro Heitor, gente, porque eu trabalho viajando. E em algum momento eu precisaria me ausentar do Heitor. E todo mundo sabe que no início o bebê usa o peito da mãe não só para se alimentar, né? Ele usa também para estimular a sucção, que é uma necessidade de recém-nascido. E eu fiquei pensando como eu lidaria com as crises dele comigo estando longe. A minha primeira viagem com o Heitor tinha 45 dias, né? Então com 40 dias eu comecei a insistir mais na chupeta, o Heitor logo pegou a chupeta que o Heitor pegou foi a chupeta tradicional da Avente, de 0 a 2 meses, aquela bem pequenininha que ele usa até hoje, inclusive, aquela chupeta, né? E sim, eu tive o receio da confusão de bicos, que aqui em casa nunca aconteceu. Nesse mesmo período, o Heitor teve que conhecer a mamadeira, né? Por uma necessidade do meu trabalho. É trabalho, gente, não tinha o que fazer, né? Eu tirava leite, eu tirava um caminhão de leite. Graças a Deus, eu fui muito abençoada com leite. Então eu tirava leite, eu estocava leite, eu viajava e o Heitor tomava na mamadeira o meu próprio leite. Também não foi uma grande questão, o Heitor sempre foi muito esfomeado, gente, eu segurei esfomeado até hoje, né? Então, botava na boca, ele já aceitava super bem. Então, nessa minha primeira viagem, ele já estava com a chupeta aos 45 dias e foi o primeiro contato do Heitor com a mamadeira. E ele só tomava a mamadeira quando eu precisava de me ausentar. A princípio, eu me ausentava apenas por um turno, depois acontecia nas viagens de eu ficar um dia inteiro fora. Eu tenho, inclusive, registrado porque minha mãe fez um stories dele indo me buscar no aeroporto, ele bem pequenininho. Ai, que saudade dele desse tamanho, gente, vocês não têm noção, chega a sentir o cheiro dele nesse tamanho. Enfim, então ele só usava mamadeira quando eu precisava viajar e eu não viajava tanto assim. No máximo 2 vezes no mês fazia um bate e volta, assim, enfim. Priorizava mais o meu tempo com ele do que as viagens, né? Quando o Heitor fez 5 meses,
ele passou por uma crise do mamar, que a gente fala, né? Ele teve várias crises do mamar, né? Quem amamenta aí sabe, ou quando o peito tá muito cheio, o neném não consegue mamar. Enfim, várias crises ele teve do mamar, que é super normal, mas numa dessas crises, então aos 5 meses, mais ou menos, acontecia dele esvaziar os meus 2 peitos, que eram sempre muito cheios, e chorar. Tava faltando alguma coisa, né? No começo eu complementava com o meu próprio leite, então ele mamava nos 2 peitos, mais ainda 60 ml, dependendo da fome dele, né? Do meu próprio leite que eu tinha estocado. Com o tempo, isso acontecia na verdade 2 vezes no dia no máximo, nas outras mamadas ele ficava satisfeito, normalmente na mamada da manhã, o peito tá mais cheio, enfim, né? Com o tempo, eu não dava mais conta de tirar leite. Então, com 5 meses e meio mais ou menos, o Heitor conheceu a fórmula infantil. Então funcionava assim, ele mamava num peito, mamava no outro, e se ele chorava e eu não tinha leite estocado, eu oferecia a fórmula pra ele. Aí eu fazia 100 ml e deixava ele tomar o quanto ele quisesse. Normalmente ele tomava 60, às vezes 50 ml, às vezes tomava menos, enfim, né? Isso foi com 5 meses e meio. Mas continuamos na amamentação em livre demanda. Ele pediu o peito, eu dava o peito, ele mamava o quanto ele queria, às vezes ficava satisfeito, às vezes eu tinha que suplementar. A suplementação, gente, acontecia uma vez ao dia, que era normalmente no mamar do meio do dia. Tipo, ele pedia peito ali 1h da tarde, nessa mamada normalmente não era suficiente e eu acabava complementando com a fórmula, né? Uma vez ao dia. O desmame noturno do Heitor aconteceu com 4 meses, mais ou menos. O Heitor mamava só uma vez na madrugada, ele mamava às 4, 4h30 da madrugada. E foi um desmame guiado pelo Heitor, graças a Deus. Eu sempre dizia assim, eu lia muito a respeito, que o bebê não precisa mamar na madrugada, porque a gente não tem fome na madrugada, mas eu não conseguia me imaginar negando pra ele. Tipo, ele pedindo o peito e dizendo, não, meu filho, eu não vou te dar porque tu não tá com fome. Então isso era uma coisa que não iria acontecer. O que aconteceu aqui em casa? Teve uma noite que ele acordou 1h antes do que ele costumava acordar, 1h30, tipo, era 4, 4h30, quando ele mamava, ele acordou às 3 da manhã, e eu peguei ele no colo, e no processo que eu tava de tirar a blusa, era inverno, era frio, tirar as blusas, as milhões de blusas que a gente usa, ele dormiu no meu colo. Eu pensei, não era peito que ele queria, então eu botei ele no berço, e ele pulou o horário da mamada, que era às 4, 4h30 ele pulou, ele dormiu até às 6, acordou e mamou. E na noite seguinte aconteceu algo semelhante, ele acordou antes do horário que ele costumava acordar, eu ia oferecer o peito, ele pegava no sono antes, e isso se repetiu até que simplesmente ele não queria mais o peito da madrugada, ele não pedia mais o peito da madrugada, ele pulava essa mamada, ele dormia, mamava meia-noite, daí acordava às 6 pra mamar de novo, sabe, não dava as resmungadinhas ali no meio da noite, mas voltava a dormir sem que eu precisasse dar o peito. Então o desmame noturno foi guiado pelo Heitor e foi muito tranquilo aqui em casa. Então quando vocês me perguntam sobre isso, não teve uma técnica, tá, gente? Não aconteceu isso aqui em casa. Foi uma coisa meio que do Heitor. Eu acho que o padrão do sono dele mudou nesse período, provavelmente em algum pico ou salto de crescimento, e ele acabou pulando essa mamada da madrugada espontaneamente. Graças a Deus. Foi no auge do inverno. Confesso que eu fiquei muito, muito feliz. Porque, tipo, né? Enfim, aos 6 meses começamos com a introdução alimentar, que aqui em casa também não foi uma grande questão. Como eu falei, o Heitor sempre se alimentou muito bem, ele sempre foi muito guloso, então a nossa rotina da amamentação mudou aí. Ele começou comendo as frutinhas, como todas as crianças, primeiro uma vez ao dia, depois 2, depois frutinha, almoço, frutinha, e depois que se adaptou, frutinha, almoço, frutinha, janta, e sempre 1h depois das refeições eu oferecia o peito, nem sempre ele pedia. Quando ele pedia, ele mamava um pouco mais, quando eu apenas oferecia, ele mamava menos, mas a gente manteve essa rotina e foi assim até mais ou menos uns 9 meses do Heitor. Então, comia, 1h depois mamava. Comia e 1h depois mamava e enfim, seguimos assim. Com 9 meses, eu senti que o Heitor estava mamando cada vez menos. Oferecia, ele negava, mamava por menos tempo, enfim. E eu comecei a ficar muito preocupada, tô com pouca produção de leite, preciso tomar remédio pra aumentar meu leite, enfim, fui conversar com a pediatra do Heitor. Ela me esclareceu o seguinte, que foi assim, nunca ninguém tinha me dito isso, eu nunca tinha lido em lugar nenhum. Ela disse, o Heitor é uma criança que se alimenta bem, ele tem curiosidade nos alimentos, então ele tá sempre muito satisfeito. Então é muito comum que o peito fique menos interessante, ele tá usando o peito pra outras coisas, mas não pra se alimentar, tá usando pra ficar perto de ti, pra ter o teu cheirinho, enfim, mas então ele não sente necessidade de se alimentar porque ele tá sempre muito saciado. Então é normal que isso aconteça. Eu pensei, ufa, então, né? Doutora, não é confusão de bico, porque, né, a gente sabe que pode acontecer tardiamente. Daí ela disse, não é o perfil do Heitor,
Heitor não é confusão de bicos, porque ele não tá usando o bico durante o dia, ele usa a chupeta só pra dormir, e enfim, ele tá se alimentando muito bem, sempre se alimentou muito bem. E a gente foi nesse processo, então, a partir dos 9 meses, com ele mamando cada vez menos. Pulava algumas mamadas, outras vezes mamava bem pouquinho, enfim. Até que com 11 meses, mais ou menos, o Heitor pegava o peito pouquíssimas vezes, assim. Eu tinha que insistir, tinha que dar, né, uma namorada nele pra que ele pegasse o peito. O Heitor teve a crise do pré-1 ano de idade, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, foram vocês que me falaram, que é quando acontece tudo que tem pra acontecer antes da criança fazer 1 ano de idade. No caso do Heitor, que teve a dentição bem tardia. Rasgaram 2 dentes, o Heitor teve uma sequência de viroses, isso foi no final do verão, né? Ele teve uma virose bem forte, que tava um surto assim aqui na região, o Heitor ainda não ia na escola na época, então vomitou muito, ficou enjoado e tal, não mamou. Comia só, tipo assim, frutinha bem gelada, sabe? Eu colocava maçã no congelador, depois eu ralava, ele comia geladinha, sorvetinho de manga, que eu batia a manga no liquidificador e congelava, ele comia, só comia coisa bem gelada. Passou essa primeira virose, rasgaram juntos 2 dentes do Heitor, e ele entrou num outro processo, né? Tinha muita dor, a primeira dentição do Heitor, ele teve muito sintoma, muito desconforto, acordava chorando, teve hematoma na gengiva também, eu também não conhecia, fui conhecer com o Heitor. E aí, nesse processo todo, entre a virose e a crise da dentição do Heitor, deve ter dado uma sequência de uns 6 dias que ele não pegou o peito. Ele pegava, tipo, por 1 minutinho dormindo, meio sonolento ali, eu colocava ele no peito, ele mamava um pouquinho e largava o peito e adormecia. Passamos essa semana, que foi uma semana bem difícil, o Heitor simplesmente não podia nem ver o peito. Botava o peito pra fora, ele virava a cara, puxava minha blusa pra eu guardar, não queria saber do peito. Aí lá fui eu conversar com a minha pede, porque eu tinha entrado num processo interno que eu não falei pra ninguém, nem pra minha pede, nem pro Diego e nem pro Heitor. Eu guardei pra mim, né? Que eu tava num processo de crises bem agudas do meu problema de saúde. Eu sofro com dores nas articulações, é um problema de uma doença autoimune, enfim. E eu estava sem medicação há 2 anos, porque eu parei a medicação antes de engravidar do Heitor, passei a gravidez toda e depois que o Heitor nasceu, durante a amamentação também sem tratamento. E nem remédio pra dor eu tava tomando, nem os anti-inflamatórios, tava aguentando todas as crises no osso, na garra e na coragem. E eu passei por crises muito fortes durante a amamentação, que eu tenho certeza que se eu tivesse desistido da amamentação, ninguém iria me julgar. O Diego acompanhou de perto, que eu chorava as madrugadas inteiras amamentando o Heitor, porque eu não conseguia segurar ele no colo. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu tive o Heitor de parto normal e eu não chorei de dor no meu parto. Mas durante várias madrugadas eu chorei pra amamentar o Heitor. Não tinha dor no peito, mas eu tinha milhões de outras questões, assim, que envolviam. E, enfim, eu tive uma preocupação com o meu emocional muito grande, porque eu tinha muito medo de entrar numa depressão pós-parto. Ali na função do puerpério, que eu acho até que eu me saí bem, assim, mas pela questão das minhas dores, que estavam me deixando muito exausta e não consegui pegar o Heitor. O Diego forrava toda a cama de travesseiros pra eu conseguir, e às vezes ele até segurava o Heitor no meu peito. Então eu tava com essa questão, né, da amamentação em relação a voltar pro meu tratamento. Nisso, então, eu conversei novamente com a pediatra do Heitor e expliquei isso pra ela, que então ele tava numa de recusa ao peito, eu ainda tinha leite, eu ainda tenho leite, faz 5 meses que o Heitor parou de mamar, eu ainda tenho leite nos 2 peitos. E conversei com a pede do Heitor sobre essa questão e ela falou: Lu, então assim, ó, isso a gente chama de desmame guiado pelo bebê. Assim como foi o desmame noturno do Heitor, que ele simplesmente mudou o padrão de sono e parou de acordar no horário que ele costumava mamar, não acordava mais por tempo suficiente para pedir o peito, voltava a dormir muito rapidamente, ele também guiou o desmame dele. Ele perdeu interesse pelo peito porque ele se alimenta muito bem. Tu tem 2 opções: insistir e ele vai voltar, provavelmente, porque é instintivo da criança, né? Ou tu aproveitar essa brecha pra abandonar a amamentação e voltar pro teu tratamento. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu insisto, eu não insisto. Eu insisto e priorizo o mamar do Heitor. Heitor super no peso, saudável, comendo um monte, enfim. Mas é que eu gostava muito de amamentar, né, gente? Eu sempre gostei muito de amamentar, amamentar pra mim sempre foi muito prazeroso. Ou deixar então que a natureza tomasse o seu caminho e então me preocupar com a minha saúde. E eu disse que eu ia insistir por mais 3 dias. Eu falei pra mim mesma, eu vou insistir por mais 3 dias. E a Pedi me falou: se tu optar pelo teu tratamento, simplesmente não oferece mais o peito, nem pra ele dormindo, não oferece mais, deixa a natureza seguir, né? E eu pensei, eu vou insistir por mais 3 dias. Porque eu precisava ter certeza do que eu tava fazendo. Gente, se tu ainda não é mãe, porque tem muita gente que assiste os meus vídeos simplesmente porque vem aqui pra, né, gastar um tempinho comigo. Mas a maternidade, ela é uma, assim, ó, ela é uma culpa constante.
tu tá o tempo todo te culpando e te questionando se tu tá fazendo certo, sabe? E eu nunca fui uma mãe dramática. Eu fui super prática durante toda a minha gestação, vocês acompanharam, vocês sabem. E todas as questões que eu tive em relação à maternidade no primeiro ano de vida do Heitor, eu sempre resolvi de forma muito segura, acho que também pela minha praticidade. Então eu nunca fui dramática, nunca fui de romantizar as coisas, eu nunca fui dramática, sempre fui muito, né? Mas a maternidade, ela é uma culpa constante. Tu tá o tempo todo te culpando se tu tá fazendo a coisa certa, se tu tá sendo realmente a mãe que tu precisa ser, se tu tá dando o teu... É uma coisa muito louca isso, sabe, gente? Pode ser assunto pra vídeo, inclusive, né? Então eu insisti por mais 3 dias, a gente continuou naquele ciclo de que ele pegava o peito só dormindo e muito pouco. Então era a resposta que eu precisava pra realmente não oferecer mais o peito pro Heitor. 5 meses se passaram, então, que o Heitor seguiu a sua vida sem o meu peito. E eu aqui ainda chorando lágrimas de leite, literalmente, né? Eu ainda não voltei pro meu tratamento, porque eu ainda não encontrei um tratamento que eu me encaixe, mas 88% dos tratamentos de doenças autoimunes não são compatíveis com a amamentação. Então eu não... qualquer tratamento para qualquer lado que eu fosse, eu teria que abandonar a amamentação. Mas então estamos num processo investigativo, eu tô apenas tratando as minhas crises, como eu fazia antes. Então agora, quando eu tenho as crises, eu estou liberada para todas as medicações que eu tenho direito, apesar de não tomar nenhuma, mas quando a crise tá muito punk, eu vou até um plantão médico, então faço uma medicação intravenosa e normalmente fico bem depois. Mas aqui o desmame foi assim, gente. Eu acho que se fosse de outra forma, isso eu tô falando de uma característica minha, tá, Luciane Ferraz. Se fosse de outra forma, de eu ter que negar o peito pro Heitor, eu acho que eu não teria sido forte o suficiente. Mesmo com toda essa questão que eu falei pra vocês de ser prática, de ser objetiva, de não ser dramática, eu acho que teria sido uma questão muito difícil pra mim. Porque eu não tive grandes questões na amamentação, eu fui muito privilegiada, eu tive muita sorte na amamentação. Como é que eu ia abrir mão disso por livre e espontânea vontade, né? Então eu acho que eu não conseguiria. Então aqui eu conversava, vocês sabem, eu sou uma pessoa de muita fé, eu conversava muito com Deus, para que eu sempre fizesse as escolhas certas em relação ao Heitor, e eu pensava, vai chegar um dia que meu peito vai secar e vai ser esse o meu sinal. Meu peito não secou, mas aí o Heitor me deu a resposta que talvez eu estivesse procurando. Então o Heitor mamou no peito por 11 meses e meio, porque ele parou definitivamente 2 semaninhas antes do aniversário dele, mais ou menos, né? E é isso, gente. Então o Heitor hoje toma uma mamadeira de fórmula por dia, 2, desculpa, ele toma uma mamadeira às 6 da manhã e uma mamadeira às 9h30 da noite. Então ele toma 2 mamadeiras de fórmula por dia. Se alimenta muito bem, sempre foi assim, graças a Deus. Eu fui muito empenhada na alimentação do Heitor, cozinhava. Todas as refeições dele até 1 ano de idade fui eu que preparei. Depois de 1 ano, então a gente foi abrindo um pouco mais os horizontes. Mas enfim, tá aqui o meu relato, o meu compartilhamento com vocês sobre o desmame guiado do Heitor. Por aqui foi sem traumas, graças a Deus. Assim, foi como eu acho que tinha que ser. Eu quero saber como foi aí. Se tu passou por esse processo, se tu teve que voltar a trabalhar. Muitas mães passam por essa realidade. Eu acredito que seja muito, muito, muito difícil. Isso falando hoje como mãe, realmente. Deve ser horrível essa sensação de tu ter que voltar a trabalhar e não estar ali disponível pra dar o peito pro teu filho, né? Não sei, me conta aqui embaixo a tua experiência. Esses vídeos, eles são muito enriquecedores porque vocês compartilham as histórias de vocês comigo. Sem julgamentos, né? Porque pelo menos deveria ser assim, né? A maternidade deveria ser uma corrente de união entre as mães, porque é tão difícil, gente. E tu sabe que quando a gente é julgado pelas nossas escolhas pros nossos filhos, normalmente esse julgamento vem de outras mães e não deveria ser dessa forma. Eu vou te falar uma coisa. Se hoje uma mãe me disser: Lu, eu preciso plantar bananeira pro meu filho comer, eu preciso virar uma ginasta olímpica pro meu filho dormir, eu vou te dizer: mãezinha, faz o que o teu coração acha que tu precisa fazer. Eu sou uma pessoa, eu nunca fui de julgar, mas depois que eu fui mãe, minha filha. Enfim, então conta, se tu te sentir confortável, conta aqui embaixo como foi essa questão do desmame por aí. Se tu tá sofrendo por antecedência porque vai ter que voltar a trabalhar, não só compartilha com a gente aqui, a gente segura uma na mão da outra e seguimos juntas. Certo? Conta com o teu like, conta com o teu comentário. Se tu não é inscrita, pode te inscrever, a gente vai falar muito sobre maternidade por aqui daqui pra frente. Certo, gente? Um beijo cheio de carinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!